Fala pessoal, boa noite. O pessoal tá entrando aí. É, Gabriel. Vamos esperar o pessoal entrar aqui para a gente chamar a professora Janaína. Hoje nós vamos bater um papo aí, né? 7h30, 7h30 em ponto aqui, horário de Brasília. Nós já estamos online. Esperar o pessoal ir entrando aí que a gente chama ela aqui. Beleza? Enquanto isso eu vou aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Aqui é sobre qual capim plantar, né? Foi o tema aí que a gente sugeriu e convidou a professora Janaína para estar batendo um papo. Ela acabou de entrar aqui. Vai ser um bate-papo bem descontraído. Vocês podem mandar perguntas. A gente vai começar discutindo aqui o assunto. E boa noite, professora. Olá, tudo bom, William? Como é que tá? Tudo jóia, tudo jóia. Então tá bom, então tá bom. E Muito, aí, muito pessoal? frio aí? Aqui tá bem frio. Começou a esfriar, acho que não, uns 3, 4 dias atrás começou a esfriar aqui e tá apertando. Tá legal. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo aí a Tô, conexão? Como é que tá? tá super Perfeito. tranquilo, tô conseguindo ouvir, pessoal aí tá tudo ok. Boa noite, Rodrigo, boa noite pro Lelo, um amigo de longa data que vai fazer uma live com a gente aqui também no Forja de Cultura e Pastagem em breve. Tô muito feliz, Show viu, de William? bola. Igualmente, é uma satisfação pra gente, pessoal do Track and Field aí. O Track and Field é composto por eu, né? Eu sou o William, tem mais dois amigos, os dois zootecnistas, eu sou agrônomo. E a proposta é essa aí, professora, a gente aprender, também compartilhar um pouquinho que a gente vai aprendendo aí. E vai ser uma noite bacana, vai ser um bate-papo bem legal aí que a gente vai conduzir Isso aqui. aí. Então, beleza. Beleza? Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando, o pessoal do Pastejar, o Hans, é um pessoal que está sempre acompanhando a gente aqui no Forja de Cultura e Pastagens. Então, eu fico super feliz de poder estar dividindo isso com vocês. Até eu coloquei lá na postagem, né, que eu tenho muito orgulho desses meninos jovens, né? Então, vocês estão de parabéns aí pela empresa, né, e pela dedicação de vocês. Legal, legal, muito obrigado. Professora, então vamos, como se diz, direto ao ponto, né? Bem típico. Vamos lá. Vamos lá. A gente conversou, né? Sugeriu para. É uma pergunta que eu escuto muito no campo. Eu trabalho com milho, a minha especialidade é milho, certo? Eu sou consultor no segmento de silagens, mas é rotineiro eu sempre escutar no campo, eventualmente, que tem pastagens, também toda propriedade que a gente vai tem pastagens, e perguntar qual capim plantar. E aí a gente queria, para começar esse bate-papo, como que a gente aborda isso? Quais são os critérios quando a gente ouve essa pergunta a ser analisado para a gente começar aí sim direcionando qual capim plantar? Isso depende do produtor, se é gado de corte, se é gado de leite, você poder explorar um pouco para a gente isso daí. Tá certo. Antes, então, Rádio Tatiaia, um abraço para o Rafael Amaral, companheiro aí também, que já fez uma live com a gente, é o homem da selagem, né? Você deve saber disso melhor que eu, né, Will? Opa, é o Dr. Salles. Muito bom. Exatamente. Então, um abraço aí pro pessoal. A resposta para essa pergunta, para você não errar, para ser seguro, William, sabe qual é? Depende. Quando perguntarem qual capim plantar, depende. Depende de uma série de fatores, né? A escolha da forrageira, ela depende de uma série de fatores. Né? Então, a primeira coisa que o produtor tem que fazer, todo mundo, quando faz essa pergunta, né, para algum técnico, o pessoal que é técnico aí, que está no campo, às vezes pergunta assim para vocês, qual capim que eu vou plantar? Ah, tem que ver seu solo, tem que ver a declividade. Não, a primeira pergunta que você tem que fazer para o produtor é assim, qual é o seu objetivo? Tem que fazer o planejamento da atividade. O que você espera? Tá certo? Aonde você quer chegar? Você quer fazer o quê? Você quer pasto para quê? Pagar de leite, pagar de corte para ovino, para caprino, né, para cavalo, que isso tudo vai interferir na forrageira que você vai escolher.
tá? O capim é o mesmo e dá no mesmo para qualquer um. Não é assim. Existem determinadas forrageiras que são excluídas para ovinos e capinos por causa da altura. Existem forrageiras que são excluídas do meu portfólio, por exemplo, para equinos, porque o animal não consome. Então eu preciso saber o que ele quer fazer. Eu quero misturar. Eu tenho uns cavalinhos que eu gosto, não quero deixar de ter, mas quero criar uns boi também, né? E aí tem aquele produtor que vai ser mais profissional, que você percebe que ele é mais profissional, então você pode indicar para ele um capim mais profissional. Tem aquele produtor que você sabe que não é tão dedicado, então ele não pode receber a indicação de uma planta forrageira que não seja uma planta forrageira que aceite mais erros de manejo. Né? Então a resposta para essa pergunta, quando o técnico está numa propriedade, é essa: depende. Então vamos começar do começo, né? O que você quer? Lá. Eu quero gado de leite. Então tá bom. Você quer gado de leite? Quero. Eu quero gado de corte. Ok. Então a partir daí eu quero caprino, ovino. A partir daí nós vamos começar a pensar nas outras questões. Tá? Então, professora, então, sim. Esse seria um primeiro ponto, por exemplo, para um técnico que chega numa propriedade, ou o pessoal que está em formação, é ele identificar se é uma propriedade de corte, se é uma propriedade de leite, ou se é uma propriedade talvez mista. Esse é o primeiro ponto exatamente. A ser identificado. Isso é extremamente importante, né? Você quer fazer uma propriedade mista e que você quer ter também cavalos, porque você gosta ou porque sua filha gosta e no futuro ela vai querer usar aquilo ou algo do tipo, entendeu? Você tem que pensar, você não pode formar ela toda de braquiária. Entende? Porque senão você vai ter que começar a comprar feno para os seus cavalos, aí começa a aumentar o custo. Né? Então, uma área que você pretende ter cavalo em algum momento ou que você já tem, ela não pode ser pensada em ser formada toda exclusivamente com braquiária. Se você quer criar ovinos, você não pode pensar em montar uma área com mombaça, por exemplo, que é uma forrageira muito alta. Né? O ovino animal gregário não vai querer ficar pastejando, eles têm que se olhar, um tem que ver o outro. Né? Então, você precisa identificar o objetivo do produtor, né? Para que você possa fazer essa indicação. E aí só depois você começa a se preocupar com aqueles fatores que a gente acha, Willy, que são os primeiros. A primeira coisa que eu faço antes de escolher a forrageira é a análise de solo. Não, isso é a segunda coisa. Tá? Na verdade, Willy, os produtores que estão assistindo a gente aí, me desculpem, mas acontece que isso é a nossa percepção. Antes de tudo isso, você precisa ser um pouco psicólogo e entender a capacidade gerencial do produtor. Tá? Porque mesmo que ele vá produzir gado de leite, queira fazer um rotacionado e você tenha tudo para indicar Mombaça e Zuri para ele, tá certo? Se ele não tiver capacidade gerencial, esquece. Tá? Então, essa questão de você lidar com o recurso humano também é extremamente importante. Tá? Então, o perfil do produtor. O perfil do produtor é extremamente importante para você escolher qual forrageiro que você vai usar. Então, a escolha da forrageira, o professor Túlio Jardim, lá de Rondônia, costuma dizer que a escolha da forrageira ela é um casamento que vai acontecer entre a planta e o produtor. Ninguém quer casar para acabar o casamento 1 ou 2 anos depois. Você quer casar para ficar a vida inteira. A ideia ali é essa. Tá? Então, se o produtor ele não tem perfil para manejar, um abraço aí, professor Fábio, companheiro também, muito parceiro. Então, se você não perceber que esse casamento não vai dar certo, são duas personalidades incompatíveis, é melhor você não recomendar. Né? Então, eu acho que esse ponto ele é tão importante quanto o resultado da análise de solo na mão do técnico. É você entender o perfil do produtor que você está assistindo. Sabe? E o próprio produtor também tem um pouco de bom senso. Esse final de semana aconteceu uma coisa muito engraçada, eu até queria compartilhar essa experiência aqui com vocês, é uma coisa muito interessante. A gente tem uma propriedade familiar, né? E aí agora os irmãos, faleceu um tio meu, aí partilha, divisa e tal, pá. Janaína, assume. Eu falei, meu Deus, como que vai ser isso, né? Aí vou lá ver a propriedade, né? E aí eu tenho um tio, ele não está assistindo e provavelmente não vai assistir, é por isso que eu posso contar isso aqui, né? Eu tenho um tio que ele é bem teimoso. Todos os meus outros tios e minha mãe dizem, ó, seu tio é turrão. Aí beleza pura. Aí fomos lá ver a propriedade, cheguei lá, eu vi vários sacos de marandu. Com 36% de valor cultural. E eu falei assim, gente, o Tiforiano comprou esse tanto de saco, por que não me perguntou, né, alguma coisa sobre marca? Né, eu vi 36% de valor cultural, achei aquilo muito estranho, né, baixo. Mas tudo bem, aí resolvi perguntar para ele. Falei assim, tio, o que você vai fazer com esse marandu? Aí ele só apontou assim para mim, eu vou botar lá. Esse lá era um morro, mas um morro. É um morro que tem na propriedade, mas um morro. Eu falei assim, tio, por que você... E o morro todo cheio de cupinzeiro, sabe? Eu falei assim, tio, por que você não coloca a braquiaria? Não gosto. Eu falei, por que você não gosta? Porque eu não gosto, eu gosto da marandu.
Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, como é que tá Marandu? E quando você vai olhar Marandu no outro morro, tá uma coisa horrorosa. Eu falei, Flávio, é melhor você botar outro. Não adiantou, né? Então, assim, Casa Ferreira Espeto de Pau, né? E aí eu também não insisti, né? Já uma pessoa de mais idade, não vou ficar... Mas é interessante, não adianta, entendeu? Tem hora que o próprio produtor, vocês produtores que estão escutando a gente assim, é muito ruim para a gente como técnico fazer uma recomendação em que vocês não entrem, não embarquem com a gente nisso daí. É bom que vocês embarquem, vocês precisam confiar na gente, vocês têm uma assistência técnica, né? Vocês precisam confiar nos técnicos que estão dizendo para vocês, ó, o capim ideal para você, ele não depende só do seu solo, da sua declividade, ele também depende de você saber manejar ou não. Ali no meu caso foi ao contrário, né? Porque o meu tio era mais para braquiária e achava que podia o Marandu, né? E não dá para ele. Ele tinha que pegar uma forrageira com menor exigência, tanto em fertilidade quanto em manejo. E não adiantou, entendeu? Eu falar, mas eu não vou conversar com ele sobre isso. Tá. Professora, pegando um gancho aí nessas... o que aconteceu? E assim, a gente também tem uma propriedade, meus pais têm uma propriedade, eu assumi até uma parte agora para tocar. E tinha bastante eucalipto lá. E agora, pela dificuldade operacional em cortar esse eucalipto, todo o manejo, o valor também, no momento, não está tão interessante. Não está legal. Está formando pastagem, não está legal. Então, a gente está formando pastagens em alguma dessas áreas. Só que tem uma dificuldade, na verdade, são duas dificuldades. A gente tem áreas bastante morro também, e tem um outro ponto que fica muito toco na área. Então, você não consegue entrar com máquina, tem essa dificuldade. E, obviamente, o solo não está corrigido, é um solo ácido. Diante de uma situação dessa, que é rotineira a gente encontrar a campo, qual que seria alguma opção que a gente teria assim, de capins mais rústicos para se implementar nessas situações? E o que esperar disso daí? Tem um produtor nosso que tinha esse mesmo problema em relação ao eucalipto. O que a gente fez a recomendação foi o medículo e deu muito certo. Muito certo. Funcionou bem a medícula. Sabe, William? Então, porque é uma forrageira extremamente rústica, se a gente encontrou uma semente com valor cultural bom, porque quando você está nesse sistema em que você não tem máquina, onde você tem muito toco, essas coisas todas, você precisa aumentar a quantidade de sementes por hectare. Né? Então, a gente conseguiu uma semente com bom valor cultural e deu super certo, ele está bem contente, é gado de corte, inclusive. Ele está bem contente. Funcionou. A braquiária medícola ela tem essa vantagem de ser bem rústica e ser quase cosmopolita. O pessoal está perguntando aí de capim para galinha, né, William? Eu estou dando uma olhada aqui. A gente podia fazer uma sequência lógica, mas a conversa tem que acontecer de acordo com o que vocês estão querendo saber. Exato. Então, para galinha, a gente recomenda o Penicetum clandestino, pessoal, que é o capim quicuio. Não é o quicuio da Amazônia, tá? O quicuio da Amazônia é a braquiária medícola. Tá? E o quicuio. Tanto que tem diferença até na escrita. O quicuio com K é braquiário medículo. Com QI é esse Penicetum clandestino. Ele só se propaga por muda. Tá? Ele é um capim rasteirinho, o capim quicuio. Ele é baixinho, tá? Mas ele é excelente. E uma outra forrageira que tem funcionado, porque é muito difícil a gente conseguir muda de capim quicuio. Então, uma outra forrageira que tem funcionado muito bem em pastejo para galinha é o Tifton. Tifton 85 também pode ser recomendado para utilização para galinha. Tá? Mas aí, William, voltando aqui às nossas questões, né, quando você perguntou qual forrageira plantar, depois que você sabe a intenção do produtor, depois que você sabe a capacidade gerencial de posse da análise de solo e sabendo a declividade, aí você pode começar a fazer as indicações, tá? Existem alguns ecossistemas em que a gente tem pouquíssimas opções forrageiras, tá certo? Então, ecossistemas, por exemplo, como aqueles alagados, tipo Pantanal, ou então ecossistemas com muita deficiência hídrica, estamos falando aqui do sertão, né? Tem até um ex-aluno meu que hoje é professor no IFAL lá em Alagoas, em que ele sempre comenta, ele sempre fala que os solos do sertão, que as pessoas costumam dizer que os solos no sertão são solos muito rasos, mas isso não é generalizado, né? Então, no Nordeste, a gente vai encontrar solos de várias formas, inclusive no Nordeste a gente encontra precipitação que também não são tão baixas. Talvez o maior problema seja a distribuição de chuvas. Então, até nisso a gente tem que pensar. Qual forrageira indicar para todos esses vários ecossistemas em que a gente utiliza, tá certo? Então, a gente tem dois ecossistemas mais carentes. A gente tem... Estão me ouvindo? Deu uma cortada. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Deu um pique, mas estou ouvindo. Tá, então tá bom. Dois ecossistemas que são mais pobres,
tá certo? E vamos ter, em contrapartida, várias forrageiras que podem ser utilizadas nos outros ecossistemas, principalmente aquele do Brasil Central. Então, a gente aumenta um pouco a responsabilidade do técnico em fazer essa indicação, pessoal. Tá? Porque quando você tem uma gama muito grande de plantas forrageiras, a sua responsabilidade aumenta. Que nem, por exemplo, tem forrageiras, pessoal, que eu não tenho a menor experiência. Alguém perguntou aí? Não. Alguém perguntou aí sobre o paredão. Pessoal, tem alguém tentando me ligar, tá? Eu acho que é por isso que tá travando toda hora. Eu não tenho experiência com paredão. A única experiência que eu tenho com paredão é no meu campo agrostológico, que é meu campo de demonstração de forrageiras aqui, que eu tenho essa experiência com a planta. Mas, cientificamente, eu não tenho informação, tá? Então, eu não posso dizer. Aí alguém pergunta assim, em relação às braquiárias híbridas, qual é a melhor? Aí a resposta é a clássica, depende. De repente, na sua propriedade, que tem incidência de cigarrinhas de pastagem, a Ipiporã vai ser melhor do que outras. Do que, por exemplo, uma Braúna, ou então do que a Barembu, que está com algumas braquiárias híbridas aí agora novas, a Sabiá, Canará, tá certo? Então, eu não posso dizer qual é a melhor, porque para cada ecossistema, para cada tipo de produtor, vai ter uma forrageira melhor. Tá? Então, é por isso que você precisa avaliar o sistema como um todo. Você precisa avaliar essa capacidade gerencial do produtor, você precisa avaliar a fertilidade do solo dele, você precisa avaliar a capacidade que ele tem de melhorar e corrigir essa fertilidade do solo. Meu solo é pobre, não posso botar uma forrageira de alta exigência. Pode, desde que você corrija. Tá certo? Mas eu não tenho dinheiro. Então, não pode. Aí você já entra na outra restrição. Tá? Então, tudo vai depender do contexto. A escolha da planta forrageira, gente, ela é o primeiro passo para o sucesso. O primeiro passo para o sucesso num sistema de produção a pasto é a escolha correta da planta forrageira. Tá? Então, para com essa história da gente acreditar em modismo, achar que essa planta está aí, agora o capim da moda é o capiaçu, vocês já devem ter percebido isso, né? Todo mundo quer plantar capiaçu. Todo mundo só fala, o pessoal quer trocar a silagem de milho pela silagem de capiaçu. A gente já explicou aqui várias vezes quais seriam as restrições em relação a isso, tá certo? Não é todo mundo que vai conseguir o mesmo resultado de produção de leite ou de ganho em arroba utilizando a silagem de milho em relação ao capiaçu, tá? A digestibilidade da fibra do capiaçu, ela é pior que a da silagem de milho. Gente, a silagem padrão é de milho. A gente fez uma live com o Patrick Schmidt, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, o William, mas ele foi bem claro quando alguém perguntou assim, dá para substituir? Não, a melhor silagem padrão é de milho. Se o cara faz tudo certinho, é melhor que tem. Mas se o cara é ineficiente, ela passa a não ter a melhor relação custo-benefício. E é muito fácil você ser ineficiente na produção de milho, né? Porque você tem que ser, além de pecuarista, você também tem que ser agricultor. Entendeu? E isso aí não é só para silagem de milho ou para lavoura de milho. Isso também é para quem quer produzir seu pastejo. Se você não for um bom agricultor para cultivar pastagem, você não vai conseguir resultados satisfatórios. Então, a pastagem, ela é indiscutivelmente uma cultura como outra qualquer. O problema é isso entrar na cabeça do produtor. Larga lá e esquece. Não pode, ela tem que ser manejada adequadamente. E para cada forrageira, um manejo. Não é tudo igual. Tá certo? Então, cada forrageira tem o seu manejo específico. Cada forrageira tem a sua exigência específica. Até mesmo dentro da mesma espécie, William. Charaés é diferente de Marandu, que é diferente de Piatã, que é diferente de Paiaguás. Senão, não teria as quatro, era uma só. Cada uma vai ter o seu propósito, o seu nicho. Cada uma vai ter a sua forma de ser manejada. Cada uma vai ter a sua exigência, fertilidade, sua forma de reposição. E cada uma vai ter um desempenho, imprimir um desempenho diferente nos animais. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ouvir a Daiane falando, a Daiane Almeida, que trabalha na Nova Zelândia com ovinos, e ela tem uma pegada muito interessante desse negócio de pastagem, que ela fala, eu não crio ovelha, eu crio pasto. É diferente, porque lá na Nova Zelândia não tem essa história de concentrado. Tá faltando proteína na dieta? Vamos embora fazer um banco de proteína, tá certo? Não tem isso. O sistema é exclusivamente sobre pastejo. A gente pode fazer isso aqui. Muita calma nessa hora, porque a gente tem algumas particularidades das nossas plantas que não são como as da Nova Zelândia. Tá? Lá eles trabalham com plantas que têm de clima temperado, né, de metabolismo C3, que tem uma melhor digestibilidade, mais proteína. As nossas forrageiras aqui alongam como. Mas é muito interessante que a gente consiga controlar esses defeitos, entre aspas, porque eu não considero assim, das nossas plantas tropicais com manejo. Tá? Então não adianta você escolher a planta se o cara não sabe manejar. Tá? Então não adianta você dar uma Ferrari pro camarada que não sabe nem andar de bicicleta, né? Não tem como você fazer isso.
né? Então, isso depende muito do produtor. Interessante, professor, você tocou num ponto. Eu trabalhei nos Estados Unidos 1 ano durante a minha graduação em uma fazenda, e essa fazenda era sob pastejo, tá? Pastejo debaixo do pivô, ficava no estado da Geórgia, próximo à Flórida ali. Sim. Então era uma fazenda de 1.600 vacas debaixo do pivô. E um ponto interessante que em uma época do ano não tinha pastagem, tá? Que começava aquela transição de pastagens de verão para pastagem de inverno, então o Tifton morria praticamente, que esfriava, e o azevém, né, que semeava azevém, ele estava vindo ainda, e aí o motivo de eu estar falando isso aí, aqui no Brasil também a gente tem, mesmo que seja, principalmente no Sudeste, você pegar o Norte, eu acredito que menos, essa oscilação de temperatura, comprimento do dia, e aí tem um ponto que é, quando a gente pega agora, nesse momento que nós estamos passando, obviamente a pastagem ela sente, ela vai secar, tem Sim. a questão do frio, o comprimento do dia, e aí é como trabalhar também essa situação, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente fala de sistema de produção a pasto, William, mas o nosso sistema de produção ele não é 100% a pasto na maioria das propriedades brasileiras. Né? O que acontece? Nós temos lá 99% ou mais dos nossos bovinos são criados em regime de pastejo ou passaram alguma etapa da sua vida em pastejo. É muito difícil a gente ter uma fazenda ou então ter um animal que tenha passado todo o seu tempo em confinamento. Tá? Em algum momento da vida dele ele passou na produção animal sob pastejo. O problema qual é? É que as nossas forrageiras têm uma sazonalidade de produção muito acentuada por causa das questões climáticas. Né? Então, eu tenho um exemplo de uma aluna também que estava nos Estados Unidos e ela falava que a questão não era só a chuva, que quando volta a chover o inverno, derrete a neve, aquele lamaçal terrível, é muito difícil a planta vir também. Então, são outras variações de clima. Né? Eu tinha um professor, já comentei isso numa live, que dizia que a maior desgraça da pecuária brasileira é que o boi não morre na seca. Porque se morresse, a gente aprenderia a fazer conservação de forragem. Né? Como aprendeu o pessoal na Europa, quando aprendeu o pessoal em parte dos Estados Unidos. Porque se não tiver conservação de forragem, o bicho cai. Acabou, entendeu? Aqui não, aqui fica ele comendo a braquiária, uma taxa de lotação baixa, a gente fala em hectare por animal, tá certo? Então o animal não morre, a gente não aprende a fazer conservação. Então por que eu falo que o nosso sistema de produção, ele não é sob pastejo o tempo todo? Vamos pegar, aqui na minha região, William, nossa região é caracterizada por minifúndios, tá? Aqui na região do Campo das Vertentes, onde a gente atua, ela é caracterizada por minifúndios e predominantemente com a produção leiteira. Inclusive, São João del Rei é conhecido como São João dos Queijos, por causa da quantidade de laticínios que tem aqui. Né? Então, a questão da bovinocultura leiteira aqui ele é muito forte, mas sempre caracterizado por minifúndios. E não tem discussão, no período seco do ano, o que é? Silagem. E a coisa mais interessante do mundo, William, aí eu vou puxar a brasa para o seu sardinho, depois você resolve aí para me ajudar a responder os produtores. Eles reclamam demais da qualidade do queijo quando eles têm que comer silagem, quando as vacas estão consumindo silagem. Ela fala, porque aqui é muito queijo artesanal, uma região muito forte né, para queijo artesanal. Né? Então eles comentam assim, olha professora, eu estou com um problema aqui, porque não sei se o pessoal aí está acompanhando, o Cláudio está acompanhando a gente, que é um produtor excelente aqui de queijo artesanal, um queijo fantástico. Né, e a gente ajuda ele lá na propriedade, estamos começando agora o projeto, e aí eles reclamam muito, né, dessa questão da qualidade do queijo quando tem que comer silagem, mas não tem muito para onde escapar. Né? A gente também tem uma produtora que já recebeu o prêmio de queijo artesanal na França, aqui no município de Tiradentes, em que ela resolveu trocar a silagem de milho por cana, porque ela diz que melhora a qualidade, ela dá cana com ureia na seca ao invés de fazer silagem de milho. Por causa do queijo dela. É uma produtora muito pequena, um queijo bem artesanal, é uma produção muito familiar, mas é uma opção dela. Então, independente de qualquer coisa, William, o animal ele não está sob pastejo todo o tempo. Ao menos que, aí você fala lá com a Marion, que conversou com vocês aí na semana passada, você coloque aveia, azevém, faça uma irrigação, tá certo? Chama a Marion para poder ensinar vocês a fazerem isso. Ela já fez uma live aqui semana passada, não foi? Fez. Deu uns... então, eu assisti. Então, vamos fazer aveia, azevém, ou então vamos... E dependendo da região em que você está, isso aí é interessante colocar, Will, a irrigação, ela não vai te ajudar, tá? Então, não vai te ajudar se você estiver trabalhando com uma forrageira C4, como, por exemplo, um Mombaça, um Tanzânia, uma braquiária da vida. Por quê? Isso aqui na nossa região, já na região do Randes, esse colega que está assistindo aí, a irrigação vai adiantar. Por quê? Porque quando que falta forragem aqui para mim? O meu inverno é seco. Então, aqui eu tenho um inverno que eu vou ter baixas temperaturas, que eu vou ter baixa precipitação e que eu vou ter baixa radiação. Aí eu vou lá e só coloco precipitação, né?
coloco entre aspas, irrigo. Eu continuo sem ter temperatura e continuo sem ter radiação, tá certo? Então, a lei do mínimo aí eu não consegui suprir todas as minhas necessidades. Então, aqui não adianta eu fazer irrigação. É diferente, por exemplo, do povo lá do Nordeste. Porque lá no Nordeste, o que acontece? O inverno é úmido, o verão é seco. Então, se você irriga lá, você vai passear. Se tem condição de você fazer irrigação, você está com tudo, sim, demais. Muita radiação, né? Você irrigou, você tem radiação, você tem temperaturas altas para as nossas forrageiras C4. Tá? Então, existem estratégias que você pode manejar o pasto, usar um pasto diferido, com pequeno concentrado, com pequena quantidade de concentrado para você ter rendimentos modestos. Até para diferimento, você tem que escolher a planta forrageira. Isso é outra coisa, Will. Quando eu falei para você sobre o planejamento da atividade, eu vou fazer um parênteses para dar um exemplo sobre isso. Né? O camarada vira para você e fala assim, ó, eu só não quero mexer com silagem de milho. Tá? Eu quero ter um pasto aqui, criar minhas vacas, só não quero mexer com silagem de milho. Se for para você que ele falar isso, você fala, então tchau, né? Eu tô indo embora. Eu tô indo embora, tá bom, obrigado. Se for para você, tudo bem. Você não vai achar nada bom, né? Mas ele fala, só não quero mexer com silagem de milho. Então, beleza pura, vamos tentar trabalhar com esse cidadão num diferimento. Então, vamos reservar essa passagem no período das águas para você usar na seca. Vamos fazer isso? Vamos. Então, não é qualquer forrageira que serve para fazer isso, meu amigo. Não vem com essa história de querer fazer diferimento aí de capim e mombaça, porque não vai funcionar. É uma planta que alonga muito combo. Então, você precisa de uma planta que não tenha essa característica, tá certo? De alongamento de combo para fazer o diferimento. Por isso que eu falo para você que a escolha da forrageira ela tem muito a ver com a estratégia da propriedade como um todo. E outra coisa, pessoal, vamos evitar o monocultivo. Tá? Não vamos trabalhar só com uma forrageira na propriedade. Tá? Porque se acontece alguma coisa, ainda mais que essas mudanças ambientais que a gente está sofrendo, essas questões ecológicas desequilibradas, a gente pode ter problemas sérios. Exemplo mais recente que nós temos aí é o capim Tanzânia com fungo bipolares que pegava milho, não é isso, William? E que passou, então, a pegar também o capim Tanzânia. E aí o capim Tanzânia sai do mercado para poder vir a cultivar azure resistente ao fungo. A gente nunca sabe o que acontece nessas mudanças ecológicas de fungos, insetos, tá certo? Então, nunca utilizar um monocultivo, tá? Professora, o que você sugere aí de participação? Seria em número e participação em área, por exemplo? Seria talvez 3 espécies, 30 ou 40, alguma coisa também, assim? Então, William, isso depende muito do tamanho da sua propriedade e também da vizinhança. Né? Porque se você tem uma variação nos vizinhos, isso já te ajuda muito. Então, se você tem uma propriedade, por exemplo, aqui na nossa região, como eu falei para vocês, caracterizada por esses minifundos com média aí de 30 hectares por propriedade, 28, né? É muito pequeno. Então, se o meu vizinho tem o marandu, se eu tenho a decumbens, né, a brequiarinha, se o outro tem o mombaça, nós estamos bem. O que não dá é para ter propriedades imensas, como essas do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, em que eu tenho um mar de charaés, um mar de marandu, um mar de mombaça, entendeu? Porque aí você deixa o seu sistema com fragilidade, o sistema ele se torna frágil, né, nesse sentido. Então é interessante você trabalhar com forrageiras diferentes em áreas muito grandes, né? Exige mais ainda do técnico, né? Porque são espécies diferentes, obviamente exigem um conhecimento diferente para se manejar tanto a parte de fertilidade como de pastejo. De manejo. Então, isso que eu falei no começo da nossa conversa, Rafael, desculpa, o Rafael estava ali, William. Isso que eu falei no começo da nossa conversa, eu volto a repetir. Essa gama de forrageiras que nós temos, tá certo? Ela aumenta a responsabilidade para o técnico. Porque você tem que saber recomendar adequadamente. E às vezes tem produtor... Eu costumo dizer, William, que a maior desgraça da pecuária brasileira, uma das, né? Porque são várias. Uma das maiores desgraças da pecuária brasileira é o Globo Rural. Tomara que ninguém esteja me ouvindo falar isso aí, ou alguém que vai contar para eles. Porque o que acontece? O cidadão vai lá e assiste no Globo Rural um pasto lindo, maravilhoso de capim azure, e o cara só tem borra que é planta azure. E ele acha que vai funcionar, entendeu? É muito específico aquilo ali. O cara vê um sistema de produção lá no Globo Rural e quer repetir. Ele enche o saco do técnico. O problema é que a gente tem que ter conhecimento de causa para poder explicar para o cidadão, meu filho, por que você não pode usar o Zuri? Tá? Você não pode usar cultivar Azure porque você só tem área de morro, porque a sua fertilidade é fraca, você não tem investimento, além de tudo, você não sabe fazer. Tá? E mesmo assim, alguns insistem em fazer, né? Lá, o professor Irã está dizendo que é bobo rural. É tipo isso mesmo, professor Irã. Bobo Um rural. abraço. É o bobo rural, exatamente. O produtor mais bobo ainda cai, entendeu? Quer fazer.
né? Então, assim, eu não sei se você se lembra lá do canal rural do japonesinho vendendo sementes estilosantes e tal, né? Vamos comprar. E aí o pessoal vai lá e compra e não consegue fazer o manejo adequado da planta forrageira, não atende a exigência, manda uma cartinha lá para o Globo Rural e aí todos os problemas estão resolvidos, né? Então, não funciona assim, tá? Então, a gente precisa saber que para cada produtor, para cada propriedade, por isso que não tem, gente, o capim ideal, porque ele varia com o produtor, com a propriedade. É isso aí, é esse casamento que tem que ser feito com o produtor e com a sua região, tá? É assim que funciona. Show de bola. Professora, tem um pessoal perguntando aqui sobre sugestões para áreas alagadas, áreas de várzea, tangola na várzea. Você poderia comentar um pouco a respeito? Isso. Então, eu tinha comentado com vocês aí que os ecossistemas de alagamento, eles são os ecossistemas em que a gente tem menos, digamos assim, menos forrageiras indicadas, tá certo? Alguém lembra do japonês dos estilosantes? Então, a gente nos sistemas alagados é um pouco mais complicado. O que acontecia predominantemente no Brasil para sistemas alagados? A braquiária umidícola, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? William, você travou aqui. Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá ok? Você tá Tô ouvindo, travado. tá legal. Será que eu Então apertei tá alguma bom. coisa? O pessoal tá ouvindo aí? Todo mundo, galera? Não, Dá um joinha galera, aí. vocês estão ouvindo? É porque você tá todo embaçadinho. Dá um joinha aí, pessoal, por favor. Tá, beleza. Obrigada, Fernanda. Show. A gente utilizava predominantemente a braquiária umidícola, né? Que era utilizada para sistemas alagados. Então, alguém perguntou aí que tem uma área em que alaga e que depois fica seca. Acho que falou que era no Piauí. A indicação para essa área, né? Lógico que a gente tem que avaliar todo o contexto, mas a grosso modo, a indicação seria a própria braquiária umidícola, tá? Que ela vai suportar esse alagamento e é bastante rústica também para o período seco, né? Haja vista a quantidade de umidícola que tem no Nordeste brasileiro, né? Então, e aí o que aconteceu, William? Houve o lançamento da cultivar pojuca. A cultivar pojuca, ela é uma planta excelente, tá? Se você for usar os dados de produção de folha, proteína, digestibilidade. O problema da cultivar pojuca é que pojuca é uma planta nativa, brasileira, páspalo, atrato, cultivar pojuca. Ele é genuinamente brasileiro. Braquiária umidícola é de origem africana, né? Quem teve a oportunidade de assistir a live semana passada com a doutora Cacilda ouviu uma aula sobre a braquiária, fantástico, já está disponível no nosso canal do YouTube. Tá? Então, a braquiária, como se desenvolveu num processo de coevolução com grandes herbívoros, ela acaba sendo mais resistente ao pastejo do que o pojuca. Então, o pojuca ele cai em desuso porque ele não tem alta resistência ao pisoteio. Ele não tem resistência ao pisoteio. Mas vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? O pessoal está reclamando da sua internet aí, o William. Será que a minha aqui tá? Eu não sei. Alguém falou que era a sua. Alguém botou que a sua net deu ruim aí. Acho que foi que era mútica, tá certo? E vamos ter o cruzamento natural das duas, que é o tangola, tá? Que também são plantas que são extremamente adaptadas a regiões alagadas e podem ser utilizadas com esse propósito, tá? Nós não vamos ter uma gama muito grande de forrageira. Agora a gente tem aí a cultivar tijuca, da Matsuda, de setária, que também é adaptada a solos alagados, tá certo? Então a gente começa a abrir esse leque, tá certo? De plantas forrageiras adaptadas a sistemas alagados, que é, sem a menor sombra de dúvida, nosso ecossistema mais carente que nós temos aí para forrageiras. Tanto o alagado quanto o déficit hídrico, né? Mas o pessoal aí, os melhoristas, William, estão muito atentos a isso. Quem ouviu a doutora Eliana, a doutora Cacilda falando, a gente faz alguns estudos, inclusive aqui na UFSJ, para seleção de braquiária e pânico que sejam resistentes ou tolerantes a esse tipo de solo, tá certo? Tanto alagado como com déficit hídrico. Só um pouquinho aqui rapidinho, William, que alguém perguntou a diferença entre dictioneura e umidícola. Não tem diferença. Fique à vontade, professora. Elas são, o pessoal da BS Representações está sempre acompanhando a gente também. Um abraço para vocês aí, galera. A dictioneira e a umidícola, elas não têm diferença. Eu, na época da minha graduação, que foi ontem, né? Terminei ontem, que eu sou muito novinha, eu estudei diferentes espécies, braquiária dictioneira e braquiária umidícola. Mas há muito tempo, a doutora Cacilda também colocou isso lá pra gente na live da semana passada, já tem muito tempo que elas foram separadas.
Então, a Dictioneiro e a umidícula são ambas umidícula, e a Dictioneiro passou a ser a cultivar laneiro de umidícula, que é uma forrageira também indicada para esse tipo de ambiente, tá? O Romo está fazendo um comentário que eu esqueci de colocar aí, que o Pojuca também tem baixa palatabilidade, baixa aceitabilidade pelos animais. Obrigado por complementar aí, Romo. Tenho mais algumas... Vamos lá, William. Vamos que eu falo. Vamos lá. Não, e é isso aí, é assim mesmo que é bom. Eu vou falar. Vai longe, né? Se você não me interromper, eu vou ficar falando aqui até depois da manhã, tá? Vocês também, pessoal. Não, mas vai fazendo assim pergunta, vai... Você que direciona aí, William. O que você... Beleza, beleza, professora. Aí, tá? Vamos lá. Eu ouço também, assim, no campo, aproveitando esse gancho, o pessoal reclamando um pouco do MG5, às vezes que ele fica muito taludo, tem uma certa... Quando ele começa a passar, o gado não pasteja muito bem ele. Você pode comer... E estão preferindo voltar, às vezes, para o brequearão, marandu, e estão saindo um pouco do MG5. Você que tem mais experiência no segmento, poderia comentar alguma coisa para a gente sobre isso? Então, aí eu vou fazer uma pergunta, eu volto a pergunta para quem fala isso. Ah, se passar, o gado não come. Você prefere comer um frango no ponto bem suculento ou queimado? Ou no ponto, né? É lógico, né? Faz que nem aqui em casa. Fácil, né? Só um parênteses, eu troquei o fogão aqui de casa, não peguei o ponto, eu fiquei acho que uns 3 dias fazendo meu marido comer frango queimado, que não dava conta de acertar a hora de tirar. Ele não comia, obviamente, né? Nem eu. Refugava. Exatamente. Então, o que acontece? A MG5, ela é uma planta forrageira, ela é mais robusta que marandu, ela é mais planta. Né? Eu costumo dizer, é o mesmo material genético, né? Que charaés, elas são mais planta. Então, a MG5 é uma planta mais robusta. Logo, ela precisa de um manejo um pouquinho mais apurado, entendeu? Não tão diferente quanto da marandu, mas você tem que ficar de olho. É uma planta que tem uma boa taxa de acúmulo de forragem. Então, é uma planta que acumula bastante forragem por dia. Tá certo? Então, você tem que ficar de olho, porque rapidamente ela passa. Né? Então, ela exige um pouco mais do técnico, né? Eu tenho um aluno que me ligou há um tempo atrás, ele estava eu não lembro se ele estava no Pará, eu acho que era no Pará, o William, não me lembro. Ele, professor, eu estou em dúvida se eu recomendo a marandu ou a MG5 aqui. Eu falei assim, meu filho, vai na segurança, se você não conhece bem o produtor, está começando agora, bota a marandu na mão dele, é mais seguro, entendeu? Porque aí, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não tá... É porque ele chegou assim, eu quero comprar MG5 porque a semente está boa, é porque o vendedor tá com preço bom, vai fazer uma promoção porque todo mundo vai comprar junto. Calma, vamos lá, porque ela é um pouquinho mais indócil para o manejo. A diferença é pequena, mas isso pode ser o diferencial de você querer voltar para marandu e gastar dinheiro onde não deve. Tá? Rodrigo, o melhor diferença... O melhor vai lá, responde, Rodrigo. É Brachiaria decumbens ou então os Tifton, tá? O Sínodons, o Corticrois ou o Tifton. Tá? Por causa de época de florescimento e porque não alonga muito como. Mas vamos lá, William. Não, perfeito. Pergunta muito boa do Rodrigo, até encaixa dentro disso aí. Ou seja, a relação folha-como no diferimento é fundamental isso aí. Plantas que alongam pouco como, de pouco como. Tá. Exatamente. Que não floresce muito na época do diferimento, entendeu? Para não diminuir ainda mais a qualidade, porque o diferimento já é de qualidade ruim, né? Então, você tem que... Mas o diferimento tem várias estratégias para você fazer diferimento escalonado, para você diminuir um pouco esse impacto, né, desse acúmulo de forragem aí que vai ser por talo, né? Tá. Aí tem até uma live sobre isso. De um manejo, vamos dizer assim, um manejo médio, tá? Eu estou tratando como médio tanto a parte de fertilidade quanto a parte de pastejo dessa área. Marandu e MG5, a diferença seria em resposta produtiva? Quais seriam os atrativos que me façam optar por MG5, por exemplo? Resposta produtiva. Resposta produtiva. Produtiva. É produção. Tá? Aqui, eu só vou responder uma pergunta que eu achei muito interessante aqui do Ricardo, tá? O Ricardo, a sua pergunta sobre o andropólogo. Na verdade, não... A pesquisa em andropólogo está avançando. A gente está lançando aí... esse negócio desse livro Plantas Forrageiras, William, está igual aquela mãe que leva a criança para sair, a criança vira e fala assim, mãe, compra o pirulito, a mãe fala assim, na volta eu compro. E não compra nunca. Toda vez que eu faço live, eu anuncio esse bendito desse livro Plantas Forrageiras, segunda edição, e esse livro não sai. Né? Mas tá na hora, pessoal, aproveitar a quarentena. Não,
O livro está agarrado lá na editora, William, justamente por causa da quarentena. Tá? Ele está pronto, ele está pronto. A gente tem coautor de livro do livro aí assistindo a live, ele está pronto. E aí eu queria falar para o Ricardo que essa segunda edição, Ricardo, já traz uma cultivar nova de andropólogo. E você vai me perdoar, Ricardo, mas eu esqueci o nome, tá? Mas já tem pesquisa. O Brasil, ele possui um banco de germoplasma lá na Embrapa Planaltina de andropólogo. Então o pessoal está estudando sim, a ciência não parou em relação ao andropólogo. Tem coisa boa chegando por aí, tem coisa nova, tá? E eu, assim, o andropólogo é uma forrageira que eu dou muito valor, tá? Para esses sistemas de déficit hídrico. Que a gente falou do alagado, William. Deixa eu aproveitar esse gancho do andropólogo e falar do déficit hídrico, né? Porque a forrageira para déficit hídrico, a gente tem, né, o capim búfio, os sencos ciliares. Não vamos falar aqui da palma, que ela né, o grande incentivador da pecuária em ambiente semiárido é a palma forrageira, tá? Então a gente não vai falar de palma, a gente tem que fazer uma live exclusivamente sobre palma, tem que pensar nisso também. A gente vai pensar nos sencos ciliares, que é o capim búfio, a gente tem as cultivares aí, biloela, ganhá, áridos, né, que o pessoal lá da Embrapa no Nordeste lá, eu acho que a Embrapa Semiárida, a Caprinos Ovinos, é que trabalha em parceria para o lançamento dessas cultivares de sínodo. E a gente vai ter um andropólogo. O problema qual é? O Cenchrus, né, o capim búfio, ele não é de baixa exigência em fertilidade, ele é uma forrageira com alta exigência em fertilidade, ao contrário do andropólogo. O andropólogo, ele tem baixa exigência e maior produção do que o búfio, entendeu? Qual é o maior problema do andropólogo? Tá? O problema do andropólogo é justamente o fato dele ser uma planta de crescimento cespitoso, forma touceiras, tá? Então ele alonga muito, como deixa o solo descoberto, e quando ele alonga, como que o pessoal faz? E você, produtor que está escutando a gente, pode falar que eu não estou mentindo. Você taca fogo, bonitinho, que eu sei. Ninguém me conta, eu já vi. Aí a planta é difícil de manejar, o produtor faz o quê? Põe fogo, põe fogo. Aí o andropólogo, tadinho, não dá conta do recado. O andropólogo, quando mal manejado, ele realmente precisa de fogo. O andropólogo, quando bem manejado, não precisa. Tá? Então tem coisa boa vindo por aí em relação ao andropólogo. Alguém perguntou, o nome do livro é Plantas Forrageiras, tá, pessoal? Só que ele está esgotado na editora UFV. Então agora só quando chegar a segunda edição. Professora, por exemplo, quando a gente compara milho e sorgo, ou até mesmo milheto, a gente sabe que sorgo e milheto têm uma maior resistência ou tolerância também a déficit hídrico. Os mecanismos, o mecanismo nessas forragens ainda de capim seria o mesmo? Fechamento de estômago? Como que seria mecanismos que proporcionam maior resistência? Isso, os mecanismos fisiológicos que estão envolvidos nessa questão relacionada ao déficit hídrico tem a ver com o processo evolutivo da própria planta, né? Então, elas foram desenvolvendo ao longo do seu processo de evolução essas capacidades, né? Então, não chega ao extremo da palma forrageira, por exemplo, que muda, inclusive, o metabolismo, né? Que passa a ser cã para abrir os estômagos nas horas mais frescas do dia, né? Mas são mecanismos que envolvem uma série de ações bioquímicas e fisiológicas aí, William, que a gente precisaria de uma outra live, tá? Para a gente poder conversar sobre isso. Mas o sorgo, ele é mais resistente ao déficit hídrico, então ele acaba sendo uma boa opção para essas regiões, tá certo? Ao contrário do milho, que o milho o pessoal dança se der um veranico. Se der um veranico, arrebentou, regaça tudo, entendeu? O sorgo tem uma resistência maior. E o sorgo, assim como o milheto, né? Mas o sorgo ele tem uma vantagem ainda da rebrota, né, William? Que isso aí é interessante. O que o pessoal não sabe, né, para você, produtor que já fez silagem de sorgo, falar, não vi nada dessa rebrota. O que ele não sabe é que quando ele corta, né, a primeira fase da produção do sorgo, ele precisa adubar para a rebrota ser boa. Aí ele esquece, ele corta e larga para lá, e o sorgo resolve o problema dele sozinho, né? Deixa vir na bruta, né? Exatamente. Aí não, aí você não vai aproveitar em nada a sua rebrota, né? Cortou o sorgo, ensilou. Se você quiser a adubação, ou você vai fazer silagem. Aqui na nossa região, a gente faz uns trabalhos, William, para o pessoal da Embrapa Milho e Sorgo. A gente faz avaliação de ensaio de valor de cultivo e uso aqui dos VCUs dele, né? E a gente tem aqui mais ou menos em torno de 32%, William, da produção total é de rebrota. 32% da produção total é da rebrota, mas a gente aduba, né? Depois que colhe o primeiro corte. Bem. Exatamente, mas aí o pessoal não faz isso e quer que o sorgo faça milagre, né? Aí não tem como. Nesse ano o pessoal teve alguns probleminhas com pulgão em sorgo, né? Que acaba sendo difícil de controle, onde você não tem maquinário adequado para isso. Acaba dificultando. Aqui a gente não teve problema nenhum com praga e doença de sorgo nos 2 primeiros anos. Depois a gente começou a ter, né? Que não tinha cultura, e quando passa a ter, os problemas começam a aparecer, né?
é a mesma da pastagem, né? 100% uma única espécie, você começa a dar condição para determinadas pragas ou doenças aparecerem. Tem um monte de pergunta bacana aí, né, Willy? Você vai fazer as perguntas para mim, porque eu não Aqui enxergo vai, dele. vai Tem que ficar ter aí, ó. chegando. Eu Pessoal vou concordando apanhando com isso o manejo daqui. Ah lá, o pessoal concordando que MG5 é para... Qual que o pessoal está perguntando se serve para ovinos aí, pessoal? Pessoal perguntando aqui em gado de corte no inverno, qual forragem colocar. Gente, olha só, esse que é o problema, ó. A planta forrageira, ela não faz milagre, tá? Então, no inverno, se o seu inverno for um inverno seco como é o daqui, você tem que pensar em suplementação volumosa, gente. Tem que pensar em suplementação volumosa. Esse é o maior problema, principalmente da bovinocultura de corte. Tá? Não dá para largar lá e não ter a suplementação volumosa junto com o equilíbrio do concentrado, tá certo? Então, não tem como a gente querer que a planta forrageira tenha a mesma produção no inverno. Tá? Então, nesses solos muito arenosos, eu já vi o mildícula se dando muito bem em solos muito arenosos. A cultivar piatã, ela é uma cultivar também que é adaptada a solos arenosos. A charaés também já vi em solos arenosos, tá? Mas a piatã se sai muito bem nesse tipo de solo. Inclusive, ela foi lançada para esse nicho. Tá? Só que no inverno, gente, ele não vai atender o mesmo número de animais. O que a gente tem que entender é que a nossa taxa de lotação ela tem que ser variável ao longo do ano. A taxa de lotação ela precisa ser variável ao longo do ano. Tá? Por quê? Porque ela tem que mudar de acordo com a sua demanda de forragem. Né? Então, como é que você muda a taxa de lotação? Ou aumentando e diminuindo o animal, ou aumentando e diminuindo a área. Então, você não pode trabalhar com a mesma taxa de lotação ao longo de todo o ano, porque você não tem a mesma disponibilidade de forragem, gente. Porque a disponibilidade diminui. Tá? Então, você tem a forrageira que vai fazer milagre no inverno? Não tem. Eu posso usar lá as da Marion, lá, a aveia, tá certo? Direitinho, mas com o sistema de irrigação dependendo da região. Aurélio, maçai para ovino seria uma boa ideia? Sim, seria, mas eu te aconselho a utilizar o tamane se você for implementar, porque o tamane tem uma qualidade melhor do que o do maçai. Tá? Embora o maçai seja mais rústico, ele é menos exigente em fertilidade do que o tamane, mas ele tem menor produção e os animais, eu tenho experiência com tamane e ovinos aqui, excelente. É igual, a gente usa a mesma adubação, tá? A gente usa a adubação de cobertura, tá, Fernando? O Fernando da Agricultura perguntando do sorgo, a gente só faz adubação de cobertura. Ela é igual à adubação de cobertura, não a de implantação, tá? E você trabalha com, você falou que 30% seria de rebrota, você trabalha com 30% da adubação da época de safra ou dose cheia? A gente faz dose cheia. A gente faz dose cheia. Dose cheia. Tá, a gente fez a dose cheia aqui, porque na verdade, William, a gente utiliza o protocolo da Embrapa para ficar igual em todas as regiões que estão sendo avaliados, entendeu? Então vem o protocolo pronto e a gente utiliza. O BR Capiaçu é bom para vaca de leite? É excelente. Depende do manejo, da época de colheita, depende de como você vai ensilar, se você for fazer silagem não oferecendo coxo, tá? E depende do nível de produção da sua vaca, que pode ser que ele atenda ou não, porque tem um problema com digestibilidade da fibra, tá certo? Não, eu só ia complementar relacionado a que, assim, quanto você diminui o valor nutricional, você tem que complementar com concentrado, né, professor? Mas aí você aumenta o custo de produção, né? Aí você aumenta o custo de produção, não é isso? Então, uma coisa que é bem interessante a gente observar, William, que uma coisa assim para vocês, produtores que estão nos ouvindo, os técnicos que já sabem disso, mas só para reforçar os estudantes. Pessoal, eu não quero saber o quanto você ganha na arroba de boi ou quanto você ganha no leite de leite. Eu preciso saber o quanto você gasta para produzir essa arroba, para você produzir esse leite. Tá? Isso que é importante, é o custo de produção. Eu costumo dizer que o maior gargalo da pecuária brasileira é o manejo de pastejo, mas existe também um outro gargalo que é a capacidade gerencial, inclusive da escrituração. O camarada não sabe o quanto ele está gastando para produzir um litro de leite. Ele não sabe quanto ele produz para produzir uma arroba. Oi. O Neto fez uma pergunta bem interessante aí, que eu só, professora, quem devo procurar para me indicar o capim? A gente já viu que o bobo rural não dá, né? Então, quem que ele pode procurar para fazer essa indicação correta, fazendo toda essa abordagem que a gente está conversando? Olha só, deixa eu te dizer. Se você mora perto de uma universidade, Neto, eu te aconselho a procurar os professores de agronomia e zootecnia. E eu vou te dizer por quê. Aos meus colegas professores universitários, eu peço perdão se forem contrários ao meu pensamento, tá certo? Mas isso é uma questão de linha de raciocínio, de ideia, e a gente não está aqui para debater isso, cada um tem sua forma de trabalhar, tá?
O mínimo que a universidade pública, gratuita e de qualidade precisa fazer pelo produtor rural é ajudá-lo na indicação da melhor planta forrageira sem lhe cobrar nada, tá certo? Eu sou adepta a ajudar os produtores rurais sem a cobrança, porque eu sou uma professora que recebo por dedicação exclusiva. Ou seja, eu não posso ter nenhuma outra fonte de renda, tá? Não posso ter CNPJ, não posso abrir empresa, não posso cobrar do produtor rural a minha assistência técnica. Se algum colega faz isso, eu não estou condenando, pessoal, tá? Em hipótese nenhuma. Tá? Então, se você estiver perto de uma universidade, você procura o pessoal das universidades para poder fazer essa indicação. Se você não tiver, você procura uma empresa de assistência técnica confiável que tenha um zootecnista ou um agrônomo, tá certo? Para poder fazer para você a indicação da sua formação da pastagem, tá certo? Então, tem que ser uma pessoa de confiança e, no caso de dúvida, manda uma mensagem para a gente lá que a gente tenta responder no Foro de Cultura e Pastagens, tá certo? O Rodrigo está parabenizando aí você pelo suporte que recebeu lá. O Rodrigo vai sempre lá na universidade, é parceiro nosso, a gente vai começar a fazer uns experimentos na propriedade. Ele não sabe que tem uma moeda de troca. Ele vai lá procurar e a gente vai lá e quer fazer experimento na propriedade dele. O pessoal da VetCarPec aqui está perguntando se eu aconselho consorciais estilosantes como Arandu. Sim, aconselho, sim. Funciona, sim. Eu já fiz consórcio de estilosantes, mas foi com decumbres e deu super certo. E agora a gente está trabalhando num consórcio de Massai com estilosantes. A cultivar Bela, que é uma cultivar nova da Embrapa aí, está tendo resultados bem interessantes, viu? Muito bom. O pessoal tá mandando aí. Professor, eu acho que a gente está... Agora que eu vi a hora, passa rapidinho. Eu falo para vocês que eu falo sem parar. Não, e o papo bom, a gente interte aqui e vai rapidinho. Professora, então, caminhando para o final aqui, antes dos agradecimentos, eu vou te pedir para a gentileza de forma bem sucinta, para a gente tentar resolver a pergunta, né, de qual capim plantar, o que seria, assim, de uma forma bem objetiva, o que você poderia deixar de mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente aí, está assistindo as informações que você está contribuindo. O que você poderia dar de mensagem, assim, bem objetiva, um passo a passo, um cronograma do que fazer na hora de fazer uma recomendação? Tá certo. Deixa eu só pedir, então, por favor, se a Marion tiver ainda, para poder responder o Romero em relação à aveia que ele perguntou aí, tá certo? Então, vamos lá. Não existe, William, uma receita de bolo. Eu tenho um passo a passo, mas ele não é uma receita de bolo, tá certo? O que funciona numa propriedade não vai funcionar na outra. Algumas eu vou ter um solo muito compactado, vou precisar de subsolador, outras eu vou ter um banco de braquiária muito grande e vou precisar fazer revolvimento mais profundo do solo para botar esse banco de semente de braquiária para baixo. Outras, só uma escarificação vai resolver o meu problema para trazer o banco de semente. Tá? Então eu não tenho uma receita de bolo, eu preciso avaliar o contexto todo da propriedade para poder dar essa indicação da planta forrageira. Mas algumas regras precisam ser cumpridas, tá certo? Trate, é aquela velha história que eu falo para vocês, não trate como pânico quem te trata como braquiária. Existem produtores que não podem ser, digamos assim, agraciados com capins mais profissionais e que existem mais de manejo. Tá? Existem uns que, inclusive, preferem as forrageiras mais rústicas porque entende o potencial do seu sistema de produção. O capim, que é mais exigente de fertilidade, como, por exemplo, Mombasa, Zuri, Quênia, Tifton, que são mais exigentes em fertilidade do solo, devem ser recomendados para aqueles produtores em que tenham condição de manter essa fertilidade do solo. Caso contrário, você recomenda plantas menos exigentes. Tá? Por isso, a análise de solo é imprescindível. Tá? A adubação nitrogenada ela tem que ser feita com reposição anual. Não pode esquecer do potássio, porque o potássio ele, muitas das vezes é negligenciado. Nós temos até uma postagem sobre isso ali no perfil, aqui no perfil Foro de Cultura e Pastagens, tá certo? Então, a gente tem que fazer a reposição, porque não é só retirar. A planta forrageira, independente daquela que foi escolhida, precisa ser tratada como uma cultura como outra qualquer. Esse talvez seja o maior problema da pecuária brasileira. Tá? É você não tratar a pastagem como algo que você diariamente tem que ver, diariamente tem que avaliar. A pastagem também tem score. A gente não faz só score de condição corporal de vaca, não. Tá? Não é só dos seus animais que você faz. Você tem que também fazer uma condição de score do seu pasto. Você tem que avaliar se aquela planta forrageira está preenchendo mais, tá? Está preenchendo bem aquele seu solo. Você precisa saber se aquela planta forrageira tem um número de plantas adequados por metro quadrado. Tá? Quantas plantas eu tenho? Gente, isso é muito simples. Você chega lá, meu filho, você mede um passo para lá, um passo para cá e faz um quadradinho e vê quantas plantas você tem ali dentro.
Tá? Então, vamos lá, tem que ter 25 plantas naquele metro quadrado. Se não tiver, o seu pasto não tá bom, não tá legal. Tá? Então, você tem que trabalhar com essas coisas. A escolha da planta forrageira, William, como eu disse aqui anteriormente, é um casamento. Tá? Então, se você tem áreas amorradas, solos de baixa fertilidade, tá? Você vai escolher plantas que fazem boa cobertura de solo, aquelas de crescimento rasteiro. Nunca vai colocar no alto do morro planta que tem crescimento entoucerado. Tá certo? Por quê? Porque essas plantas deixam o solo mais sujeito ainda à erosão. Se você tem uma área de baixada, nunca utilizar a planta forrageira que não tenha resistência ao alagamento, tá? E partir do princípio de que você nunca vai ter a mesma distribuição de produção de forragem ao longo do ano. Então tem uma coisa essencial para que o processo dê certo. Planejamento forrageiro, tá? Você tem que fazer o planejamento forrageiro para os seus animais terem comida o ano todo. O planejamento forrageiro é essencial. Mas você sabe quanto produz o seu pasto? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para o camarada que quer recuperar uma pastagem ou renovar. Só para terminar, que a gente ainda tem 4 minutinhos ali, existem diferenças do conceito de renovação e recuperação, tá, pessoal? Você renova quando você troca a forrageira, você recupera quando você mantém, tá? E aí você tem que saber se o cara quer renovar ou se ele quer recuperar, tá? Você fazer uma renovação, uma recuperação é muito caro. Não é barato. Ninguém planta pasto hoje para renovar ou recuperar daqui a 3 anos, gente. Você tem que pensar num negócio que dura 12 anos, 15 anos. Então, você tem que trabalhar com a reposição anual de nutrientes, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? Que é uma cultura como outra qualquer, tá? Perfeito, professora. Acho que a gente está caminhando para o final do tempo aqui, né? Ideal. Não tem capim ideal, tá, pessoal? Não existe ele. A gente continua buscando, né? A gente trabalha um pouquinho com melhoramento, a gente continua buscando capim ideal, mas ele não existe. O capim ideal para você, produtor, é aquele que você sabe manejar, que você sente confiança, tá certo? É aquele que você espera que te dê o resultado. Ele é o ideal. Time que está ganhando, não se mexe. Se você estiver indo bem com aquela planta forrageira, uma coisa que eu ia falar, William, a gente ainda tem uns minutinhos ali, e que eu acabei falando mais do que deveria, não acrescentei. O que acontece? Não. Quando você usa uma forrageira de maior exigência em fertilidade do solo, você aumenta seu custo para manutenção daquele pasto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar mais animais para pagar aquele custo e você ter mais produção. Tá? Porque não adianta você ir lá fazer todo o planejamento forrageiro, muito bonitinho, uma gracinha, e não ter bicho para comer, meu filho. Aí eu vou dizer um negócio para vocês, ó. Pior coisa que tem no mundo é roçar pasto. Quem tem que controlar a altura, quem tem que manejar o pasto é boca de bicho. Não é a roçadeira, porque o seu funcionário, ou você, ou seu irmão, que enquanto tá lá roçando o pasto, podia estar consertando uma cerca, arrumando um coxo, pegando um gado, tá certo? Mas não, tá lá roçando pasto. Tá? Isso não é o ideal. Então você tem que ter um controle certo do seu ajuste de lotação, tá certo? Para que o animal controle para você esse pasto. Independente da forrageira que você tiver, gente. Ah, mas o bicho não come. O bicho, ele não come. É lógico que tem umas forrageiras que são preferidas em relação às outras, tá, pessoal? Claro, tem umas que são mais plantadas. Por exemplo, capim gordura aqui, os bichos se estapeiam para comer capim gordura. Eles gostam, a palatabilidade é boa. Mas eu vou garantir uma coisa para vocês. Ele come se tiver manejado adequadamente. O que não pode é você errar a altura, tá? Se você errar a altura, de fato, ele não vai consumir. Se o bicho está refugando, é porque você fez errado. Igual eu queimei os frangos aqui e não deu para comer, né? Aí não tem mais recurso, né? Aí não tem recurso, não tem mais jeito. Você que está errando. Vou te falar um negócio, 99% das vezes o gado refuga, ele nega porque você errou o pastejo. Você errou o manejo. A culpa não é da planta. A culpa não é da planta. Em 99% dos casos, a culpa não é da planta, a culpa não é do bicho. A culpa é sua. É difícil falar isso, estou falando isso para técnico, eu estou falando isso para produtor, eu estou falando isso para aluno, até para mim, tá? Porque manejo de pastagem não é tarefa fácil. Porque se fosse, a gente não tinha esse maior gargalo na pecuária brasileira. Tá? Então, e o manejo para ser adequado tem que começar com a escolha correta da planta forrageira. Tá? Exatamente, pessoal da BS Representações. Se for boca de bicho, é mais lucrativo para todo mundo. Tá? Professora, tem só uma última perguntinha aqui para... Sim. Porque o pessoal divulgou muito aí hoje uma participação em área, tipo assim, pastagens no Brasil 22%, agricultura, se não me engano, 9%.
Você acha que a pastagem está perdendo e vai perder mais área para a agricultura? Falta 20 Tomara segundos que aqui, mas eu acho perca, que... tomara que perca. Eu espero que perca, William. Você sabe por quê? Porque a nossa produção de bovinos, a nossa produção tem aumentado e a nossa área tem diminuído, porque nós estamos ficando mais eficientes. Parabéns aos produtores do agro que estão fazendo isso. Tomara que diminua as nossas áreas, William. Porque quanto mais... E a gente está aumentando